Olá, caros alunos, de volta com vocês na nossa quarta aula, em que nós vamos começar a estudar as tendências e perspectivas da administração em farmácia, tá? No nosso bloco de gestão, nós vamos trabalhar um pouco essa questão das administrações, das tendências, de quais são os novos modelos, os novos caminhos e as tendências que nós temos a seguir por cada um desses caminhos. Então, para começar um pouquinho a aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre logística. Se lembram, quando nós conversamos sobre logística, eu falei para vocês da importância que existia do processo, desde a parte em que se captava a matéria-prima para produzir algum tipo de produto ou serviço de saúde, até o momento em que se entregava este produto final, até o momento em que se entregava o serviço de uma forma geral, no final, ao nosso cliente. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos estudar um pouco sobre logística. Tá? A logística ela traça todo o caminho a partir de um planejamento que é extremamente necessário para que as atividades possam ser corrigidas, né? À medida que você vai avaliando, você pode ir corrigindo os processos que não deram certo ou aqueles que podem melhorar ao longo do caminho. Tá? Então, para começar, nós vamos entender que a logística ela é um trabalho realizado dentre todas as épocas do ano, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 52 semanas por ano, ou seja, o ano inteiro. Logística se faz o tempo todo. Não existe somente aquele setor de antigamente da logística, né? Antigamente você chegava numa grande empresa, aí alguém falava, fulano aqui é a logística era responsável só pelo transporte. Então isso acabou. A logística, ela é uma responsabilidade compartilhada por todos os níveis da organização de qualquer empresa. E a logística, ela é trabalhada todos os dias, a vida inteira. Por que isso é tão importante? Como nós vimos na nossa última aula, quando nós produzimos um medicamento de excelente qualidade, tá? Fizemos lá o laboratório com todo tipo de infraestrutura necessária para a produção de um medicamento top de linha. Foi produzido um medicamento excelente. Aí, em contrapartida, durante o processo de armazenamento e produção, esse medicamento, né, foi mal acolhido, né, pela mão de obra que ali estava disponível para aquilo. Aí o que aconteceu? Perdeu-se todo o trabalho que foi feito anteriormente, inclusive a qualidade da matéria-prima ora selecionada. Então, para isso, a logística ela precisa estar conversando, ela precisa estar em bastante união com todas as outras esferas da administração, daquela organização, à medida de produzir, tá, uma situação excelente de trabalho. Olha só, o objetivo da logística é tornar disponível produto e serviço no local onde são necessários, no momento em que são desejados e existe desde o início da civilização. Então, logística não é nada de novo, não é uma novidade, não é nada que a gente está inventando para fazer agora. A logística, desde o início das civilizações, que as pessoas já pensavam como transportar bem, como transportar melhor e como transportar em maior quantidade, porque tudo isso refletia numa redução de custo e de esforço. Então, a logística pensa um pouco dessa forma ainda. E é importante que nós conservemos esta ideia de que quanto mais a gente consegue transportar, da melhor forma possível, na melhor quantidade possível, a gente consegue reduzir grande parte do custo. Isto é um dos pontos importantes da logística. Lembrando novamente que a logística ela é composta por diversas fases e por diversas categorias que nós vamos estudar. Tá joia? Vamos lá então? Olha só. A logística envolve, primeiro, integração de informações. Vamos lá. A logística envolve, primeiro, integração de informações. Ó, perguntinha básica de prova. Quais são os elementos que envolvem a logística? Resposta, olha aí. Integração de informações. Anotou, não foi? Anotou aí no caderninho na carreira. Olha aí. Integração de informação, transporte e estoque.
Então a logística não era só mais aquela função relacionada ao estoque, ela também estava direcionada ao estoque e ao transporte. O que mais que a logística tinha aí de envolvimento? Manuseio de materiais e embalagem. Professor, a logística tem a ver com embalagem? Claro que tem. Se o material for embalado de forma errada, ou se nas embalagens não tiver as informações necessárias para que a logística possa fazer o transporte adequado daquele medicamento ou daquele material médico que a gente vai utilizar, o trabalho de produção que veio anterior vai estar sendo jogado fora. E o trabalho de recebimento, que é posterior, pode estar comprometido. Então, nas embalagens, elas têm que ter as informações necessárias para que a logística possa trabalhar de uma forma correta. Tá joia? Vamos lá, ainda tem coisa aí nessa perguntinha aí que eu mandei para vocês, ó. Quais são os fatores que envolvem a logística? Você já me respondeu. Integração das informações, professor. O que mais? Diga aí. Transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e embalagem. E olha só, a sua importância cresce, o número de executivos bem-sucedidos nessa área. Quanto mais você estuda logística, mais espaço você ganha no mercado de trabalho. É uma área que está em expansão o tempo todo. Porque a todo momento nós pensamos em transportar mais e transportar melhor. Se o objetivo da empresa é vender mais, produzir mais, ter novos clientes, abrir o seu espaço, né, a sua visão de trabalho, obviamente que a logística precisa acompanhar esse ritmo. E à medida que a logística acompanha esse ritmo, ela precisa necessariamente de pessoas que tenham um conhecimento a respeito da logística. A logística é um fator extremamente importante neste processo da nossa linha de produção, tá? Então vamos lá. A logística e o seu desafio. Qual é o maior desafio da logística então? A logística tem diversos desafios. 2 deles a gente pode citar. E a partir daí a gente pode se aprofundar e descobrir que ainda existem mais desafios a serem superados. Vamos lá, o primeiro desafio da logística é tornar os resultados combinados da integração interna e externa numa das competências centrais da empresa. Olha só, eu preciso pegar as competências gerais externas, ou seja, aquilo que está fora da minha empresa, e preciso pegar as minhas competências internas e fazer com que essas 2 competências se encaixem perfeitamente. Aquilo que eu produzo e para onde eu vou mandar tem que estar encaixado perfeitamente. Esta forma de trabalhar da logística, ela vai girar uma máquina que é extremamente cara, que está ligada a todo o seu processo produtivo. Então, se a minha logística conseguir conversar da parte interna para a parte externa da minha empresa, e esta conversa ela for completamente homogeneizada, tá? Se eu conseguir fazer com que esta conversa seja homogênea, não haja ruídos entre ela, eu consigo então ter uma logística que funcione adequadamente. Mas observe o tamanho que é este desafio. Às vezes, numa empresa pequena, nós temos muita dificuldade em organizar os setores porque nós dependemos das pessoas. E muitas vezes, as pessoas nos são muito difíceis de trabalhar. A gente precisa entender que nesta nova modalidade, neste novo universo de trabalho, as relações interpessoais dentro das organizações e a forma de lidar com as pessoas dentro das organizações são extremamente importantes, porque elas podem comprometer o andamento de grandes atividades. E a logística tem um grande desafio, que é trabalhar a unificação da parte externa com a parte interna no seu processo produtivo. Outra coisa extremamente importante é que a logística agrega valor quando o estoque é corretamente posicionado para facilitar as vendas. Então, eu preciso pensar onde esse estoque vai estar localizado. Às vezes eu tenho uma fábrica num local e um estoque no outro. E isto, por muitas vezes, é danoso, mas em outras vezes ela pode ser uma das melhores saídas. Então, como vocês podem observar, não existe uma regra nua e crua. O que há é uma
expectativa a respeito da avaliação que vai ser feita do seu ambiente externo, para que este ambiente externo possa estar completamente relacionado com o ambiente interno no seu processo produtivo, gerando assim bons frutos na sua administração. Ok? Vamos lá, pessoal, continuando aqui comigo. Nós já vimos a logística e o seu desafio. O que a gente precisa ver agora? A logística e o seu interesse, tá? Então, nós temos aí um desafio da logística, que é integrar de forma continuada esses dois grandes universos, que é o universo dentro da minha empresa com o universo que está fora da minha empresa, fazer com que essas duas coisas pensem juntas e consigam, então, girar a minha máquina da logística com bastante tranquilidade. Mas eu tenho um interesse a respeito disso, tá? O interesse da logística está em compreender como certas empresas utilizam a sua competência logística para obterem vantagem competitiva. Eu estou num processo competitivo. As empresas competem entre si para sobreviver. Então, aquela empresa que tem uma logística mais perfeita, ela tem maior chance de sobrevida dentro do seu processo organizacional. E isso é muito fácil da gente resolver, né? Da gente observar. Vamos dar um exemplo prático? Vamos aqui para o nosso dia a dia, lá na prática da farmácia mesmo, tá? Vamos lá. O nosso cliente pega o telefone e dá uma ligadinha lá para a farmácia para pedir um determinado medicamento. Não é assim que funciona? Alô, eu quero aí que você mande para mim tal medicamento. Aí o atendente, né, vai lá, faz toda aquela regra lá que está prevista no processo de entrega lá na drogaria, e daí a primeira pergunta que o seu cliente faz é: com quantos minutos essa entrega vai chegar? Daí você olha, calcula e diz: aproximadamente 40 minutos. Desliga o telefone. Você tem 40 minutos para fazer a entrega do seu cliente. Observe bem que, na maioria das vezes, antes dos 30 minutos, o cliente já liga para lá, de volta para a drogaria. E pergunta: o meu medicamento já saiu? O meu medicamento vai demorar? Já faz muito tempo que ele saiu daí? São perguntas clássicas, porque a gente sabe que dentro desse nosso processo de logística, a gente lida com a vontade do nosso cliente, que é nosso consumidor, mas a gente também lida com outros processos que estão relacionados à própria ansiedade para receber aquela mercadoria. E daí, muitas vezes, se a nossa logística não funciona adequadamente, você acaba perdendo o cliente. Então, se ela não chega no tempo prometido, ou se não chega antes, a gente perde o nosso cliente. Se chega no tempo prometido, mas chega com a mercadoria danificada, a gente perde o nosso cliente. Se você entrega, por exemplo, uma caixa de medicamento lá com algum tipo de avaria, você perde o cliente. Mas antes de qualquer coisa, você está perdendo a possibilidade de fazer uma boa administração no processo de saúde daquele cidadão que você está mandando a medicação. Então, uma escopolamina, por exemplo, que foi exposta ao sol, ela vai perder, né, as suas principais características farmacológicas. Então, este é um processo que não pode acontecer, por isso que elas vêm naquelas ampolas mais escuras, protegidas por caixas, para a gente não ter exposição à luz. Então, se você não tiver o cuidado na hora de transportar, você vai entregar um medicamento que pode ser prejudicial ao seu paciente, consequentemente, ao seu cliente. E isso pode trazer diversos problemas para a administração, e como neste bloco nós estamos falando da administração, da gestão de uma forma geral, nós precisamos nos deter mais nessa questão administrativa, e esta questão administrativa, ela exige que nós falamos das questões financeiras para a sobrevivência da nossa empresa. Até porque sem empresa não há trabalho, não é verdade? Então vamos lá, continuando aqui. As empresas líderes possuem sistemas de informação capazes de monitorar seu desempenho logístico em tempo real, o que lhes possibilita identificar possíveis falhas operacionais e adotar providências corretivas antes da ocorrência de falhas nos serviços aos clientes. Essas tecnologias já estão sendo adotadas por grande parte das empresas,
E não só das grandes empresas, tá? As tecnologias hoje que nós acompanhamos por aplicativos nos smartphones, né? Onde está a minha entrega? E você vai lá no seu smartphone, consegue ver direitinho aonde que está saindo, né? O processo de entrega todo completo, com a rota, quando que vai chegar, quantos minutos estão previstos. Então, tudo isso está relacionado à logística. E a cada dia que passa, as pessoas procuram mais empresas que estão com essas tecnologias disponíveis. E olha só que coisa interessante. As pessoas não se preocupam em pagar mais por isso. Porque é um serviço que retira delas uma carga muito grande de apreensão de que se vão ou não receber a mercadoria que estão querendo receber. Então, lidar com a ansiedade do cliente, quando de forma positiva, ela pode ser uma forma de você aumentar substancialmente as vendas da organização. Então, esse processo em que você consegue utilizar aí aplicativos ou outras formas de controle são essencialmente especiais para o tratamento do nosso cliente. Outra coisa importante é o gerenciamento logístico. Vamos lá, olha só. O gerenciamento logístico inclui o projeto e a administração de sistemas para controlar o fluxo de materiais, os estoques em processo e os produtos acabados, com o objetivo de fortalecer a estratégia das unidades de negócio da empresa. Tá? Então, controlar fluxo é importantíssimo. Eu preciso saber quanto eu tenho produzido, quanto está lá armazenado, quanto eu vou produzir e em que quantidade, tá? em que nível de quantidade. Porque todo este processo ele vai interferir na minha forma de armazenamento e distribuição. Então, se eu não tiver uma forma muito detalhada do meu processo e como trabalhar essas formas detalhadas dentro da minha organização, obviamente que o meu processo gerencial vai ser comprometido em uma das minhas fases, seja desde a minha fase de produção, seja na minha fase de entrega. Então, eu preciso necessariamente trabalhar com bastante calma esse meu processo gerencial no que diz respeito à minha logística, tá bom? Vamos lá aqui comigo ainda. Olha só, o objetivo central da logística é atingir o nível desejado de serviço ao cliente pelo menor custo total possível. Então, se eu falo de menor custo total possível, eu estou falando que eu estou avaliando o meu processo de produção, desde a minha captação da minha matéria-prima até a entrega do meu produto final, ou do meu serviço lá no final. Então, toda essa avaliação do processo, o caminho, o passo a passo que ele vai seguir, ele está relacionado, tá, com este processo de logística que você precisa entender que é o seu objetivo central. Outra coisa importante para que a gente possa verificar é a competência da logística, tá? Qual é a competência? Competência não é, pelo sentido real da palavra, não é aquilo que a gente pode fazer, né? Que a gente consegue, que a gente pode alcançar um dia. Competência é aquilo que a gente pode fazer naquele momento. O que compete à logística naquele momento. E aí nós vamos lá para a competência logística. Olha só, competência logística é desenvolver uma estrutura analítica integrada que defina e relacione conceitos-chave. Então eu preciso ter uma integração, de novo, eu estou usando a mesma palavra que eu utilizei há 4 slides atrás. Eu falei em integração. Então, a logística tem como um grande chave do seu processo a integração desses setores, tá? Fazendo de forma analítica e definindo e relacionando conceitos chaves. Ou seja, o que é cada coisa e qual é o papel de cada um dentro do seu processo produtivo. Outra coisa, as pessoas ligadas ao trabalho cotidiano de logística devem possuir entendimento básico do modo como suas funções específicas se encaixam no todo. Então, todo mundo que trabalha dentro de uma organização precisa entender o que o seu papel, o seu trabalho ou o resultado dele pode impactar no produto final.
ou como este processo pode impactar no produto final. E isso é de grande importância se você quer atingir um nível de excelência em qualidade. Tá? As grandes empresas trabalham dessa forma. As melhores empresas do mundo trabalham principalmente o papel do funcionário dentro da sua organização. Se você está num local que você não sabe por que está, então aquela empresa ela está fadada a falir. Né? O insucesso é a primeira porta que vai se abrir para ela. Então é necessário que você saiba o processo, saiba do que você faz parte, concorde com aquilo, tá? Que você goste da organização, que você acredite na organização que você trabalha. Se você não fizer isso, você não tem como chegar ao objetivo final. Né? Existe um ditado bem antigo que diz assim: se eu não sei para onde quero ir, qualquer lugar me serve. E as empresas funcionam dessa forma. Se você não dá um norte para as pessoas que estão ali dentro, qualquer lugar serve, ou seja, qualquer coisa que ele produzir, de qualquer forma que ele fizer, já vai estar bom. E isso é terrível, porque este é um dos grandes motivos pelos quais as empresas estão falindo nos dias atuais. Produtos de baixíssima qualidade, tá? Não existe qualidade nos produtos, e aí você começa a verificar uma falha consequente de outra, e aí você se depara com uma empresa que investe muito e que tem uma qualidade de serviço muito baixa. E isso está relacionado à qualidade do colaborador na hora de vestir a camisa e entender que ele faz parte daquele processo de produção. Então, se a embalagem ela é necessária, ela é importante, é preciso que o seu funcionário que vai trabalhar com a embalagem, ele entenda por que a embalagem é tão importante, porque vai proteger aquele produto que foi especialmente produzido. Então, este processo ele é muito importante quando nós verificamos as demais questões ligadas a esta competência. Tá? Ela decorre de uma avaliação relativa da capacitação de uma empresa para fornecer ao cliente um serviço competitivamente superior ao menor custo possível. Então, eu preciso reduzir custo. Gerência fala em custo. Toda vez que eu trabalhar a gerência, eu preciso trabalhar o custo, porque um mau gerente não consegue organizar as questões financeiras da sua empresa. Então, gerência me traduz em custo, mas eu preciso que o meu custo não interfira negativamente na minha qualidade. Eu preciso ter baixo custo com alta qualidade. Equilibrar esses dois indicadores é uma coisa extremamente difícil. É um grande desafio para qualquer gestor em qualquer área. Equilibrar a qualidade do serviço com a quantidade de recurso financeiro que você vai aportar para aquela produção. Lembrando que a qualidade da produção e o custo daquilo ali envolve diversos fatores. Então vamos lá. Vamos supor que uma ampola de escopolamina num determinado hospital custe 70 centavos, tá? Uma ampolinha daquela custa 70 centavos. E aí você pergunta assim para o seu funcionário, como que está lá no seu setor? Aí ele responde, no meu setor está excelente, né? A gente hoje gastou só uma ampolinha de 70 centavos de escopolamina. E daí você vai ver como que funciona esse levantamento de custo na hora de aplicar, por exemplo, uma injeção, né? Então, na injeção, o custo agregado àquele valor, a escopolamina, desse nosso exemplo, tá? Aquela ampola que nós estamos falando, o custo agregado ali é muito maior, tá? Então, você, além dos 70 centavos daquela ampola, você tem o valor do algodão, da agulha, da seringa, do álcool, do material que você utilizou para garrotear, né, o braço do indivíduo. Você tem outros fatores, água, energia, pessoal envolvido no material da limpeza, o farmacêutico, o médico prescritor, as pessoas que armazenaram. Então você tem uma série de outros custos que, quando são contabilizados e divididos por serviço, você vai ver que aquele valor de 70 centavos, ele aumenta substancialmente.
Porque agregado àquilo dali, você tem o serviço que está sendo prestado e os produtos que estão sendo utilizados como subprodutos daquela indicação. Então, todo esse processo, ele envolve a logística. Você precisa levantar todos os fatores que são necessários para que o seu serviço final possa, então, ser atendido. Né? Então, dentro desse processo, você tem o processo de coleta de lixo hospitalar, né? De resíduo sólido, de resíduos de serviços de saúde. Você tem todo o processo que envolve os possíveis acidentes de trabalho. Você tem todas as questões que envolvem a parte administrativa e financeira, impostos a recolher. Então, o valor que se agrega no serviço, ele é muito maior quando você abre a sua visão. Para que você preste aquele serviço, você precisa necessariamente de uma série de outros fatores, tá? Outra coisa, ela decorre de uma avaliação relativa da capacitação de uma empresa em fornecer a esse cliente, novamente, tá? Mais serviço com menor custo. Então, sempre lembrando disso, mais serviço e menor custo. Mais serviço e menor custo. Dentro dessa balança, o que vai pesar e equilibrar é a qualidade. Eu preciso de ter qualidade no meu serviço, tá? Ainda dentro da minha competência logística, tá? Vamos lá para a competência logística. As expectativas ligadas à competência logística dependem diretamente do posicionamento estratégico da minha empresa. A minha empresa, ela precisa estar posicionada de forma estratégica, né? Se eu quero vender um bom serviço de medicamento, eu não posso estar localizado no meio do nada. Eu preciso estar mais próximo dos locais que vão receber este medicamento ou meu produto hospitalar. Porque o transporte deste produto é muito caro. Eu preciso produzir de forma que seja fácil, né, que eu tenha uma estratégia de evacuação da minha produção. Eu preciso distribuir essa minha produção com o menor custo possível para que ela chegue na ponta do meu serviço com o menor custo possível. Todas as empresas devem executar atividades logísticas para atingir os seus objetivos empresariais básicos. Então, a logística ela é básica neste nosso processo de formação empresarial. Outra coisa, quando a logística se torna parte fundamental da estratégia empresarial, ela deve ser administrada como uma competência central. Então, uma vez que você entende o papel da logística, a logística tem que estar no centro das atenções. Todo o processo de planejamento estratégico da minha empresa, ela deve ter o ponto inicial da discussão na minha logística. A logística, ela participa de todo o processo de organização do meu planejamento estratégico. Vamos lá. A hierarquização da logística. A hierarquia da logística, ela funciona de acordo com a hierarquia da própria empresa. Então, isso a gente tem que ter um certo grau de percepção para que a gente consiga determinar dentro desse escopo logístico, tá? Dentro desse escopo estratégico, aonde que a minha logística vai poder estar melhor adequada. Os processos universalmente adotados e o posicionamento estratégico estão relacionados ao meu procedimento de instaurar na minha empresa o meu setor de logística ou fazer com que os setores possam estar ligados e subordinados a essa questão exclusiva da logística. Outra coisa, a logística ela gera a criação de um valor para o cliente, tá? Se eu tenho uma boa logística, isso vai gerar um valor para o meu cliente. Isso vale para qualquer área, né? Vamos lá para a nossa área de alimentação. A área de alimentação envolve o nosso processo de farmácia? Também pode envolver, né? A gente pode trabalhar nas áreas de produção de alimentos, é uma área também aberta para a farmácia, de uma forma geral. Aí vamos lá imaginar um pedido de alimento de um determinado local, né? Você vai e pede um almoço em uma determinada situação, e daí você recebe, né? O almoço foi feito perfeitamente, arrumado, colocado numa caixinha perfeita. E durante o transporte, quando você recebe, está tudo misturado. E daí que a primeira coisa que a gente faz é soltar aquele grande palavrão, né? E não querer mais aquela comida de jeito nenhum. Isso é uma das consequências que nós temos com o processo de logística. Então, nós precisamos ter bastante
atenção com a logística, porque ela envolve o nosso processo produtivo. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E quanto melhor a minha logística, melhor será a satisfação do meu cliente e a maior satisfação no pagamento que ele está dando ao meu serviço, tá? Vamos lá. Outra coisa, a logística envolve planejamento. Planejamento é fundamental. A logística ela tem o seu planejamento interno, mas ela está ligada ao planejamento da empresa. Em momento nenhum você pode dissociar o seu planejamento logístico. Vamos lá. Controle e continuidade. O que seria controle e continuidade? Vamos lá. Nós vimos que no nosso processo de planejamento, uma das coisas mais importantes que existiam para a construção das ferramentas de planejamento era o controle e a avaliação do meu processo. Porque eu era capaz de encontrar as possíveis falhas no meu processo a partir do momento que eu controlava e verificava os meus indicadores que estavam me dizendo o que deveria ou não melhorar, ou o que estava ou não funcionando. E a partir daí, eu tinha condições de adequar o meu processo produtivo à necessidade da minha organização e, consequentemente, atender melhor o meu cliente. Outra coisa, competências, ciclos de atividades, função e trabalho básico. São coisas extremamente básicas de se fazer. Às vezes a logística a gente pensa numa coisa super, né? Uma novidade, uma coisa nova na empresa. Não é. São pequenas atividades, atividades simples, porém atividades de extrema importância. Todos os processos produtivos são importantes no seu produto final. Então não há nada nesse processo que seja mais importante ou menos importante. Fora do processo, nós temos algumas coisas que são mais importantes ou menos importantes. Por exemplo, avaliar é muito importante. Então, diferente do meu processo de logística, ou seja, o meu processo que envolve a produção e a distribuição, em que todos os processos são importantes, no meu processo de planejamento, avaliar é um dos mais importantes, para que eu possa ter ferramentas de planejamento. Tá certo? Vamos lá então? Tarefas básicas da logística. Atividades específicas essenciais para o desempenho logístico vão desde o recebimento do pedido. Olha só, alguém que vai receber o seu pedido precisa ser alguém capacitado para fazê-lo. A pior coisa do mundo é você ligar para um local para fazer um pedido de um determinado produto e a pessoa que atende não conhece o produto que está vendendo. Então, isto é um processo muito perigoso para a empresa. Você precisa saber disso, tá? Vão desde o recebimento de pedido até a condução de um caminhão, embarcando e até mesmo nas atividades sob a responsabilidade do diretor da logística. Então, vai tudo. Observe que vai desde o pedido, né? Armazenamento, produção, distribuição, colocou no caminhão, você precisa saber se o caminhão vai levar adequadamente, ou se vai de trem, ou se vai de avião. Você precisa ter bastante cautela nesse processo logístico. O processo logístico, ele vai entregar o produto final de todo o seu investimento. Investimento físico, financeiro, mental, intelectual, de pessoal. A logística vai entregar o seu produto final. Então, é importante que esse produto final, ele seja entregue com todas as características de qualidade que você vislumbrou no início do seu processo produtivo. Aquilo que você imaginou que ia acontecer. A missão da logística de uma empresa é um esforço integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente pelo menor custo possível. Outra coisa, a logística existe para satisfazer a necessidade do cliente. Isso é um ponto fundamental. Se o cliente está comprando um serviço ou um produto, a distribuição desse serviço e desse produto, ela é existe essencialmente para satisfazer ao seu cliente. Então, você precisa entender que é sua obrigação garantir que o seu produto chegue lá no final com a qualidade que você imaginava que ele tinha lá no começo, tá? E que o seu cliente perceba isso.
Porque não adianta que você entregue esse material sem que o seu cliente tenha essa percepção. A percepção de que o material é de boa qualidade e que está dentro, né, dos padrões de exigência que ele quis, né, que ele exigiu e pagou por ele, são essenciais para a manutenção daquela fidelidade do cliente. O desafio é equilibrar as expectativas de serviços e os gastos de modo a alcançar os objetivos do negócio. Bom, eu falei basicamente de produtos, mas nós temos também serviços. E os serviços da logística, na logística, são também de grande importância. O serviço logístico básico é medido nos termos de disponibilidade, tá? Desempenho operacional e confiabilidade do serviço. São 3 coisas que a gente procura, tá? A gente procura lá a disponibilidade, o desempenho e a confiabilidade. Então, são coisas essenciais, básicas da nossa logística. Vamos ver uma por uma agora? Olha só. Disponibilidade. Ter estoque para atender de maneira consistente as necessidades de materiais, de produtos e clientes. Então, eu preciso ter no estoque. Já viram aquela historinha que você vai lá numa lanchonete que diz assim, é especializada em cheeseburger. Aí você diz aí, tem cheeseburger? Aí o atendente responde, tem, mas está faltando. Já ouviu isso? Eu já ouvi, viu? Então, olha só, você tem que ter o seu produto de estoque. Se você é uma empresa especializada, por exemplo, em soro fisiológico, você tem que ter soro fisiológico. Se você trabalha com imunossupressores, você tem que ter todos os imunossupressores possíveis dentro do seu estoque. Se você trabalha com material médico hospitalar, você tem que ter estoque para aquilo. E para ter estoque, você precisa conhecer a realidade de compra dos seus clientes ou dos seus possíveis clientes por um longo período de tempo. Você tem que analisar o antes, o durante e pensar no depois. Pensar no que pode vir depois para que você possa planejar de forma adequada seu estoque. Desempenho operacional, ao tempo decorrido desde o recebimento do pedido até a entrega da respectiva mercadoria. E aí a gente já tocou naquele assunto que é completamente desagradável quando você faz o pedido e esse pedido demora um século para chegar, né? Às vezes, isso ocorre dentro da própria empresa, né? Então você está lá na farmácia do hospital e a outra pessoa faz um pedido lá em outro setor que depende da farmácia. E daí, lá no outro setor, ele está precisando com urgência de um determinado medicamento. Se você não tiver o seu processo de logística organizado para transportar essa urgência, você vai deixar em situação crítica o outro setor que está lidando diretamente com o cliente. Porque dentro do hospital, a farmácia não lida diretamente com o seu cliente. Você lida indiretamente, mas você lida diretamente com o setor que vai tratar com aquele cliente, né? Com aquele paciente. Então, tudo que a farmácia fizer vai respingar nos demais setores. Se a farmácia não trabalhar direito, você vai ver que, como um efeito dominó, todos os outros setores vão começar a ter problemas. Outra coisa importante é a confiabilidade de serviço, os atributos da qualidade logística. Mais uma vez, qualidade do serviço, qualidade da logística. Eu preciso entregar as coisas com bastante qualidade. O material tem que ser perfeito, impecável. Que nunca deixe dúvida de qual medicamento você está entregando, para qual paciente você está entregando, se você estiver numa unidade hospitalar. Se você estiver numa drogaria, numa farmácia, em qualquer outro setor, a qualidade de entrega do material e do serviço, ela tem que ser espetacular. Você tem que buscar a excelência, porque a farmácia trabalha diretamente com a qualidade de vida e as consequências que cada medicamento pode trazer para o seu cliente, para o seu paciente, dentro do seu processo produtivo. A falha neste processo de entrega, ou seja, no seu processo de logística, vai comprometer todas as questões de saúde relacionadas ao paciente e vão trazer um desmoronamento do seu processo administrativo e gerencial.
Então, gerencialmente, como essa disciplina exige de nós, nós precisamos entender quais são os impactos negativos que isso pode trazer para a minha gestão, uma vez que eu estou me colocando como gestor daquela organização. Ok? Vamos lá? A integração das operações logísticas. Olha só, o trabalho da logística é um trabalho em que só será alcançado se tiver a cooperação, tá? E a coordenação de um projeto de rede, a informação, transporte, estoque, armazenagem, manuseio de material e embalagem. Olha só quanta coisa eu estou falando de uma vez só para que eu possa dizer para vocês que o meu processo de logística pode dar certo. Para que o meu processo de logística dê certo, eu preciso ter um projeto funcionando, né? Como que vai ser feita essa distribuição? A informação, eu preciso do registro de cada uma dessas coisas. Nas nossas primeiras aulas, nós falamos de rastreabilidade, que era a minha capacidade de rastrear o meu medicamento ou o meu produto médico hospitalar, tá? Onde que esse produto vai estar. E aí eu tenho lote, prazo de validade, data de fabricação. Eu tenho todas aquelas informações que são necessárias para que eu possa rastrear onde esse lote está. Estoque, armazenagem e manuseio de materiais e de embalagem. Eu preciso garantir que isso seja feito de forma correta, tá? O meu projeto de rede é a responsabilidade básica da gerência logística. O objetivo do projeto é determinar a quantidade e a localização de todos os tipos de instalações necessárias para a execução do processo logístico. Então, o meu projeto de rede é exatamente isso, tá? O meu projeto de rede também ele é necessário determinar o tipo de estoque e o volume a ser armazenado. Eu preciso saber disso para que eu possa entender dentro da minha rede, tá, de organização, onde vai ser armazenado e estocado cada uma daquelas coisas que eu estou produzindo. Que tipo de material pode ficar perto um do outro, ou se precisam ficar separados? Qual é o tipo de refrigeração? Se pode ter refrigeração? Eu preciso saber a temperatura, preciso saber de umidade, preciso saber de todas as características que podem alterar o grau de qualidade do produto que eu estou entregando. Então, a logística vai me dar esta garantia. Deve considerar diferenças geográficas, isso é importante, tá? Diferenças geográficas. Então, uma determinada embalagem que numa região árida, numa região seca, ela não se deteriora, se eu utilizar a mesma embalagem num local, num estado que tenha uma grande umidade, aquela embalagem pode se deteriorar. Então, eu preciso produzir, né, ter um produto que esteja embalado numa embalagem que vai servir para a minha distribuição em ambientes mais áridos e ambientes mais úmidos. Porque senão eu posso pegar toda uma carga, por exemplo, que seria distribuída lá em Brasília, né, que é uma cidade que tem um grau de umidade muito baixo, tá? Lá no Distrito Federal, normalmente, grande parte do ano a umidade é muito baixa. Então, eu posso pegar um produto que lá não vai ter uma deterioração da embalagem e enviar, por exemplo, para São Paulo ou Curitiba, que são locais que têm grande umidade em grande parte do ano. Então, essa umidade em grande parte do ano pode danificar aquela embalagem, consequentemente, danificar o meu produto e fazer com que eu não tenha um serviço também no final com a qualidade que eu esperava. Então, essas diferenças geográficas precisam ser consideradas. A informação, a tecnologia atual é capaz de atender aos mais exigentes requisitos da informação. Então, informação hoje em dia é uma coisa mais fácil de ser trabalhada. Nós temos a tecnologia nas nossas mãos. Nós temos os sistemas que nos ajudam a emitir relatórios em tempo imediato. Imagine antigamente, né, que você, para pedir um relatório logístico, o sujeito tinha que pegar um livro, fazer a avaliação das entradas e saídas no livro, ir para a calculadora, calcular quanto tinha lá de cada um, anotar no papelzinho, transcrever aquilo, datilografar para poder entregar o relatório. Hoje em dia você vai lá, faz um comando no sistema e pronto. Já sai um relatório pronto de todo o seu material, quantidade produzida,
para onde foi enviado, quem já pediu, o que falta sair, para onde deve sair e por que ainda não saiu. Então a tecnologia, ela nos é uma ferramenta muito importante para que a gente possa dar andamento no nosso processo produtivo. E nós não podemos nos tornar resistentes à tecnologia. A tecnologia, ela está chegando cada dia com mais novidades e nós precisamos acompanhar essas novidades, né? Vocês estão de parabéns, né? Vocês já estão utilizando a tecnologia em favor de vocês. Então isso já é um grande passo. Vocês já são pessoas que, por estar já aqui comigo nesse nosso bate-papo, já tornam vocês pessoas mais especiais e capacitadas dentro do mercado de trabalho. Porque vocês lidam com a tecnologia de uma forma muito melhor do que as pessoas que estão no mercado hoje em dia. Então é muito comum, por exemplo, as videoconferências em todas as empresas hoje. A gente vai para grandes empresas e pequenas empresas e se faz hoje videoconferência. A gente faz videoconferência em casa hoje em dia com o nosso smartphone, não é verdade? Imagine nas grandes empresas. Então, esta postura profissional que vocês estão tendo neste momento, né, recebendo, né, as informações dessa forma, como nós estamos aqui, nos sentindo próximos, é importantíssima, porque já faz com que vocês sejam profissionais diferenciados do mercado de trabalho. Vamos lá? Continuando aqui comigo, olha só. Outra coisa importante da logística, tá? É o transporte, pessoal. A necessidade de transporte podem ser atendidas de 3 maneiras básicas. Então, o transporte ele é importantíssimo. Eu já falei para vocês desde o iniciozinho da nossa aula a importância que o transporte tem no nosso processo logístico. Mas tem 3 coisas importantes que a gente precisa verificar. Você pode ter e operar uma frota exclusiva de veículos. Você pode ter veículos na sua organização só para fazer o transporte do seu material, tá? Você pode fazer contratos com empresas de transporte. Também é uma forma de você aí, em alguns casos, reduzir o custo da sua logística. Porque a manutenção de uma frota também é muito cara. Algumas empresas preferem, por exemplo, pagar um contrato e não ter a responsabilidade de ter manutenção de automóvel, né, daquela frota de caminhões. E aí reduz o custo, né, na manutenção, mas você tem o custo do contrato. E você pode contar com serviços de várias transportadoras ao mesmo tempo. No lugar de você ter uma exclusiva, você pode ter várias transportadoras ao mesmo tempo. E aí também avaliar o custo-benefício de cada uma dessas situações. Dentro do transporte, os 3 fatores fundamentais para o desempenho, ou seja, para que você tenha um transporte de excelente qualidade para a sua área gerencial. Agora eu já estou falando da parte gerencial. Da parte gerencial eu preciso entender de custo do transporte, quanto custa por cada um dos tipos de transporte que eu vou mandar, a velocidade do transporte e a consistência, tá? A velocidade é se vai chegar a tempo, no tempo que eu quero e no tempo que o cliente quer, tá? No tempo que o cliente quer e no tempo que eu preciso que chegue. E a consistência é se o meu material vai chegar lá no meu cliente da forma como ele quer e como eu preciso e quero que chegue. A qualidade final do meu produto, ela depende de todo o meu processo de andamento logístico que está então aí relacionado. Finalizando a nossa aula, nós temos aí os nossos estoques. Vamos lá. Estoque, a necessidade de estoque de uma empresa depende da estrutura de rede e do nível desejado de serviço ao cliente. Uma política de estoque é baseada em 5 pontos importantes. Vamos lá. Primeiro, política de estoque de segmentação de clientes. Eu preciso segmentar, separar meus clientes. Quem são eles? Onde estão eles? Cada grupo de clientes representa uma forma de entrega diferente, uma forma de distribuição diferente. Especialidade de produtos. Quais são os produtos que vão atender a cada grupo de clientes que eu estou determinado a oferecer a minha melhor qualidade, o meu melhor produto. Integração do transporte. Eu preciso integrar todos os meus setores, tá? Então, o meu transporte interno, com o meu transporte dentro da cidade, com o transporte fora da cidade e, principalmente, quando ele chega lá no seu destino final, até que ele chegue à mão do cliente,
você precisa estar atento. Porque mesmo que você faça todo o seu processo com perfeição, se o ponto final não for feito correto, você perde todo o seu processo da linha produtiva. E outra coisa são as necessidades relativas a operações baseadas no tempo e, por fim, o desempenho competitivo. Então, este nosso processo de trabalho com a logística, ela envolve todo o nosso material humano, todo o nosso aspecto físico, todas as nossas energias que são voltadas para o processo produtivo, elas estão determinantemente ligadas com o nosso processo da logística. A logística vai regular a minha qualidade com a minha quantidade e ajustando esses dois termos, eu vou ter aí o menor custo possível, tá? Não desejado, mas possível para que eu possa ter uma empresa equilibrada no meu processo de produção. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Este foi um assunto muito importante e um assunto muito atual. Tá joia? Um grande abraço no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.